de uma forma religiosa, nós, geralmente, quando nos convertemos a Cristo, a gente aprendeu, por muito tempo, que o Natal era festa de gente pagã. Que o Natal era um momento de idolatria. Bobagem, irmãos. Se você for ver, na cultura judaica, eles festejam todas as festas deles até hoje. Se você for ver, eles festejam... Tem tantas festas, irmão. Tabernáculo, Yom Kippur, tantas outras coisas. E aí, às vezes, a gente vem para o cristianismo e fala, não, isso aí é coisa, montar uma árvore de Natal na casa, isso aí é coisa de idolatria, porque contaram que um dia uma pessoa foi lá e fez, e aí um não sei o quê, irmãos, todo um monte de crendice que não faz sentido, não tem fundamento. Não, mas é verdade, pastor, a gente às vezes acredita mais nas coisas das trevas do que na verdade da luz. Ah, que esse negócio de luzinha significa que... Para de bobagem. Ah, pastor, e aí outros ainda dizem, não, mas Jesus não nasceu no dia 25, porque provavelmente lá na época era verão, e o verão na região do Oriente Médio é perto de agosto, setembro. Tá, e daí, irmão? Isso é simbólico. Nós tomamos Santa Ceia, não tomamos? É o corpo físico de Cristo que tem na nossa mão quando a gente toma Santa Ceia? O pão é o... Não, irmãos, é simbólico. É simbólico. O suco de uva que a gente toma é o sangue de Jesus? Não, é simbólico. E a Bíblia fala para a gente fazer isso, irmãos. E hoje o que nós estamos fazendo? Essa data, celebrar o nascimento. Não, que legal, vocês arrasaram. Que negocinho de Natal lá. Me surpreenderam. Achei muito bacana. É simbólico. Ah, pastor, mas o Papai Noel é o São Nicolau. O que eu tenho a ver com São Nicolau, irmão? Não tem nada a ver. Nem sei quem é, nem sei nem se existiu. É que as pessoas contam, que outro contou, que contou. Papai Noel da minha casa sou eu, irmão. É eu que dou os presentes para os meus filhos. Eu sou o Papai Noel. Ho, 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 ho. Não é, filho? Mas qual é o problema dele ir no shopping e falar assim, pai, quero tirar foto com o Papai Noel? Não tem problema nenhum isso. Vamos parar de bobagem. Vamos parar de bobagem. O importante é que nós sabemos quem nós estamos celebrando. Nós sabemos quem nós estamos celebrando. Esse é o importante. Sabe? Tem um pastor, irmãos, eu tenho vontade de fazer isso. Tem um pastor de uma igreja. Hoje agora é a Igreja Novos Começos, no Rio de Janeiro. Pastor Felipe Valadão. Ele faz um negócio no Natal que eu acho mal bacana. Ele se veste de Papai Noel e ele desce lá numa comunidade, irmãos, de helicóptero, cheio de presente, e uma equipe muito grande da igreja evangelizando, e ele dando presente. E aí tem um monte de pastor que fala, olha que heresia. Heresia, irmão. Para de bobagem. Eu tenho vontade de fazer. Eu só não vou ter mais a barriga de Papai Noel. Tira foto de perfil. Agora vocês não tiram, né? Agora vocês não tiram mais foto de perfil. Quando a gente está assim, vocês tiram. Ó. Tá nada, bichão. Tá nada. Queria falar pra você, é ciclista. Mas esse é um tempo de esperança, de reflexão. Sabe? Um tempo de alegria. Um tempo... Essa época, para mim, por muitos anos, foi uma época frustrante, sabia? Chegava nessa época eu ficava amuado. Porque houve um fato na minha família que me marcou e foi bem no Natal, um fato bem terrível. E foi bem ruim mesmo, irmãos. E chegava nessa data, eu ficava com esse negócio aqui, eu falava, data de hipócrita. Não era isso que eu falava?
Só que não, irmãos, eu estou vendo minha família crescer, estou vendo meu filho, minha filha. Não, vamos celebrar, vamos montar arvorezinha junto, vamos fazer isso aqui. Sabe, irmãos, hoje a gente falou para o Léo, hoje nós vamos para o culto do Natal. Ele, vamos para o culto de Natal. E é isso, irmãos, vamos celebrar a vida. Jesus é a vida, vamos celebrar a vida. Talvez você tenha tido um ano muito difícil. Acontece, irmãos. Acontece, faz parte da vida. Nós nunca sabemos o que nós esperamos, o que vai acontecer no próximo ano. Mas você está aqui, como disse a pastora, você está aqui, se você está aqui, é tempo de recomeçar, é tempo de novas esperanças, está aqui, ó, somos um lugar de recomeços e de novas esperanças. Em 2025 está chegando aí, sabe que se eu fosse você, afia a espada, meu irmão, limpa a farda, porque chegou um ano de novas esperanças para a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro, irmãos, que nessa época do Natal, sim, que nasça dentro da sua casa novas esperanças por meio de Jesus Cristo. Que haja um novo recomeço para você, que nasça dentro da sua casa paz, alegria, harmonia, crescimento, bênçãos, que você possa ver nascendo dentro da sua casa. Amém? Você pode dar um amém de quem acredita? Amém! Então eu quero compartilhar alguns versículos com você hoje. O tema da mensagem hoje é devoção ao menino Jesus. Devoção ao menino Jesus. Uau! Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 2. Diz assim a partir do verso 1. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos uma estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascera o Cristo? Eles responderam: em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem um menino com atenção, disse ele. Quando encontrarem, voltem e diga-me, para eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que tinha visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Aqui nasce
a nossa esperança. Aqui nasce a nossa única esperança. Aqui nasce o governante, o bom pastor. Sabe, eu aprendo com essa mensagem o motivo da nossa existência em Cristo. Aqui eu entendo nessa mensagem qual é o real sentido da nossa vida. Através desses que a Bíblia chama de sábios. Porque diz que esses homens, eles vieram atrás de uma estrela que eles tinham recebido como profecia pelos profetas. Eles tinham uma palavra. Eles receberam uma palavra de esperança um dia. Olha, vai nascer o Salvador. Vai nascer o Salvador, vai nascer o governante de Israel, ele vai nascer. E eles criam nisso. Agora eu fico imaginando por quanto tempo eles ficaram esperando por esse sinal. Quanto tempo, a Bíblia não menciona isso, mas um dia a promessa se cumpre. Um dia eles veem no Oriente uma estrela. E o que eles fazem? Eles saem do seu lugar preparados para adorar e para honrar. Eles saem da onde eles viviam, preparados para honrar e para adorar, ou para adorar e para honrar. Sabe, irmãos, eu aprendo com isso. Eu aprendo que esse deve ser o motivo de nós sairmos da nossa casa quando nós viemos a um lugar como esse. O motivo de nós estarmos aqui, irmãos, é adorar e honrar. Adorar e honrar. Diga assim comigo, adorar e honrar. Só que nós aprendemos errado, pastor João. Nós aprendemos a pedir e pedir. Esses dias eu vi uma pessoa bem conhecida, não vou citar o nome, mas falando o absurdo de que nós podemos dar ordem a Jesus. E aí a gente aprende nessa cultura de que Jesus é aquele que a gente tem que ficar pedindo. E o ruim, irmãos, ele mesmo fala que a gente pode pedir para ele. Mas o ruim é que aquela pessoa que só vê em Jesus um motivo de pedir, fatalmente essa pessoa vai se frustrar, porque, irmãos, nem tudo que nós vamos pedir, o Senhor vai dar. Por quê? Por que ele não vai dar? Porque ele fala assim, pedir e dar-se-vos-á. Ele vai dar aquilo que coopera para o propósito de nós existirmos. Entenda, o Senhor vai nos dar aquilo que coopera com o propósito dele para a nossa vida, que é o motivo de nós existirmos. Qual que é o motivo de nós existirmos? Adorar e honrar. Adorar e honrar. E nós aprendemos, irmãos, que não vem, pede, não. E aí às vezes a gente chega aqui com o coração tão longe do propósito, que é adorar, que é honrar o Senhor. A gente geralmente vem e fala assim, eu vou porque eu preciso de uma palavra. Irmãos, eu não estou criticando, eu estou só ensinando. Sabe por quê? Porque o motivo não, eu vou para adorar e para honrar. Nós precisamos resgatar esse valor. Nós precisamos resgatar esse valor. Um menino se nos deu. Um menino nasceu, um filho se nos deu. Ele é o motivo. Então esses reis, eles saem. Primeiro, Jesus foi recebido pelos sábios primeiramente com a adoração. No versículo 10 diz assim, quando viram a estrela ficaram muito alegres.
Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Quando eles veem o menino, eles se prostram e o adoram. Nós precisamos resgatar, irmãos, a essência da adoração. Nós precisamos resgatar a essência da adoração. Sabe, quando nós chegamos aqui ou quando nós vamos para o nosso secreto, ele está lá, irmãos, o menino está lá. O menino está lá no Eli. Quando nós acordamos ou vamos deitar e quando nós vamos orar, nós precisamos saber, o menino está lá. O menino está lá, irmãos, e às vezes a gente não tem essa consciência de que o menino está lá e a gente não adora. Lugar secreto é lugar de adoração. É lugar de se prostrar diante dele e resgatar a essência da adoração. E nós precisamos resgatar isso, irmãos. Às vezes a gente chega nesse momento aqui nosso, que é um momento tão solene, é um momento tão especial, a gente chega tão agitado, esperando, às vezes, tantas coisas acontecerem, e a gente esquece Jesus. Quantas vezes você saiu do culto e você teve a sensação de que você nem adorou naquele culto? Porque o culto é para Ele, não é para a gente, irmãos. Quantas vezes a gente sai do culto com a sensação, hoje o culto não foi bom para você. Porque o foco estava em receber, não estava em adorar. E todas as vezes que nós precisamos entender, irmãos, que o culto aqui é para Ele. O culto aqui é para Ele. O culto nunca vai ser uma reunião, o culto nunca vai ser um encontro, o culto, é de adoração. Amém? Você está entendendo isso comigo, irmãos? Então vamos resgatar na nossa vida a essência da adoração. Adoração é um momento de dedicação a Deus. Esse momento é dele, esse momento é dedicado a Ele. Não é momento de você ficar com o celular na mão. Não é, irmãos, desculpa, mas não é. É momento de dedicação. Não é momento de ficar esperando uma ligação. Não, irmãos, é momento de dedicação. É momento que para tudo. Para tudo. E vamos adorar. Eles entraram na casa não, eles entraram naquele lugar onde o menino havia nascido. Eles entraram, eles poderiam já ir tirando as coisas, presenteando. Não. Primeiro, vamos adorar. Por que nós começamos o culto com louvor? Porque chegamos e o que nós vamos fazer? Tem uma palavra para mim? Não, primeiro nós vamos adorar. Primeiro nós vamos adorar. Esse é o motivo da nossa existência. Primeiro nós vamos adorar. Por isso, quando eu falo aqui, irmãos, nunca venha assistir o louvor tocar. Venha participar da adoração junto com o ministério de louvor. Participe, esse momento é nosso, é culto, irmão, não é apresentação de louvor. Graças a Deus por isso, essa igreja não tem isso. Não é apresentação. Fica tranquila já, que chegou a época. Glória a Deus por isso. Você nem podia ter um filho. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Vamos resgatar a essência, porque a adoração é um tempo de dedicação. Talvez, escute isso, talvez nós estamos tão ocupados fazendo coisas para a igreja e esquecemos primeiramente de estar no lugar de adoração. Às vezes até o que a gente faz para a igreja atrapalha a nossa adoração. Às vezes a gente chega... eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá para o Ministério Infantil, eu tenho que abrir a loja, eu tenho que arrumar o som, eu tenho que preparar os instrumentos. E às vezes isso rouba a nossa adoração. E às vezes a gente acha que o fazer para Deus é adoração. Não, adoração é parar e celebrar, parar e adorar. Cuidado por não estar trocando, talvez você esteja trocando o fazer
pelo principal, a adoração. Às vezes é necessário parar de fazer um pouco para voltar à essência da adoração. Se o ministério está pesado para quem trabalha na igreja, se o ministério está pesado, está difícil, irmão, para de servir um pouco e volta aqui para adorar. A igreja não está preocupada com o seu serviço, irmão. Se eu não fizer, alguém vai subir aqui e vai fazer. Se eu não pregar, irmãos, pastor João prega. Pastora Margarete prega, minha esposa prega. Agora, se eu não adorar, ninguém pode adorar no meu lugar. Ninguém pode adorar por mim. Ninguém pode adorar por mim. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo isso? Primeiro ele foi recebido com adoração. Depois, irmãos, Jesus foi recebido com honra. Diz que eles abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa. Você acha que Jesus precisava de ouro? Você acha que Jesus precisava de incenso? Você acha que Jesus precisava de mirra? Não, quem precisava? Aquele que estava honrando. Abençoado não é aquele que recebe honra, abençoado é aquele que honra. Abençoado não é aquele que recebe honra, é quem tem o ato de honrar. Sabe? E nós precisamos meditar nisso. Os sábios honraram a chegada de Jesus com o que eles tinham de valor. Isso aqui, irmãos, não é pregação de oferta, mas é algo para a gente refletir. Eles tinham o que tinha de melhor, ouro, incenso, mirra. Eles carregaram, irmãos. Eu não sei de onde que eles saíram para chegar até Jerusalém. Mas de Jerusalém até Belém, eu sei que a caminhada não é pouca, irmãos, pelo deserto da Judéia. Deserto não é que nem aquilo que a gente vê nos filmes, que é aquele plano infinito que não acaba. Não, irmãos. Ele é infinito que não acaba, mas é montanha, montanha, e é cada montanha, irmão. Você olha para baixo assim, ó. E não é areia, é pedra. A caminhada não é fácil. Agora imagina esses homens saindo de Jerusalém, descendo a Judéia, passando o Mar Morto, até chegar em Belém. Uma caminhada boa. Seja de cavalo, seja em jumento, seja no que quer que eles foram. E eles estavam preparados. Posso falar uma coisa? Eles não chegaram de mãos vazias. Eles chegaram e honraram com o melhor que ele tinha. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos dado a Jesus aquilo que não tem valor para nós. E dizemos que é para a honra e glória do Senhor. O tempo que sobra, eu honro a Jesus. Os centavos que sobram, eu honro a Jesus. Pastor, mas Jesus não está aqui, não? Jura mesmo? Está sim, irmãos. Ele disse para mim um dia assim: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Então, irmão, sabe o que eu aprendo? Nós precisamos aprender a honrar Jesus com o melhor que nós temos. Ah, mas culto é dia da melhor roupa, sim. Não é desfile, mas é o meu melhor. Não é o melhor dos outros, é o meu melhor. É o meu melhor tempo. Eu vim aqui celebrar Jesus, não porque eu não faço nada de domingo de manhã, não, porque esse é o meu melhor momento. É a minha melhor hora. É o melhor que eu posso entregar para Ele. Então eu venho aqui, eu celebro, eu adoro Jesus com o melhor da minha voz, com o melhor do meu fôlego, com o melhor... Você está me entendendo, irmão? Foi dessa forma que o menino foi recebido.
O menino foi recebido com adoração e honra. Talvez, irmãos, no meio do caminho a gente perdeu o sentido do valor. Honra sempre é melhor do que ser honrado. Honre sempre com o melhor. Dê sempre o seu melhor para Ele. Existem canções que falam, eu quero minha honra. Eu não quero honra não, irmão. Chegou o tempo da sua honra. Não, irmão, não chegou o tempo da minha honra. Não vai chegar o tempo da minha honra. O tempo é de honrar Ele. Tudo que passar e chegar na minha vida é para a glória dEle, é para a honra dEle, é para a adoração dEle. Não tem hora da minha honra, irmão, diante de Jesus. Não tem, irmãos. Não procure por honra, procure honrar. Honre Jesus com tudo aquilo que Ele colocar nas suas mãos. Isso é precioso demais. Irmãos, eu fico imaginando. Eu não sei se você é como eu, ou se eu sou viajão mesmo. Quando eu estou aqui, irmãos, eu posso ver os reis sábios. Eu posso ver essa história. Eu fico imaginando os tesouros. Eu fico imaginando ele se prostrando diante de Jesus, que estava ali naquele lugar simples. Um Jesus simples, sendo honrado com coisas de valor. Agora eu quero ler com você Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Aqui também menciona o nascimento de Jesus. Diz assim: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram atemorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. O que o anjo trouxe? Boas notícias. Jesus sempre será uma boa notícia para nós. Aí ele diz assim: hoje em Belém, o anjo dizendo, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo grande multidão do exército celestial. Imagina isso, irmão. Imagina isso, Tião. O anjo vem, aparece para aqueles pastores que estavam cuidando de ovelhas. E eles ficam assustados. Calma, não tenham medo, eu trago boas notícias. E aí ele começa a relatar o nascimento de Cristo. E diz que nesse momento, um exército celestial se junta com eles. Irmão, se a gente imaginasse o que acontece no mundo espiritual, se Deus nos deixasse ver como deixou esses homens ver, o que acontece no mundo quando nós estamos falando de Jesus. Quando nós estamos falando de Jesus, irmãos, um exército celestial se junta a nós. Sim, olha o que diz aqui, irmãos, de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus
e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Os céus celebram o nascimento de Jesus. Os céus celebraram o nascimento de Jesus. Quando esta multidão do exército celestial começa a louvar a Deus, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada, os céus estava celebrando o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, sim, precisa ser celebrado. Ô, irmão, você não comemora seu aniversário todos os anos? O que é isso? É uma celebração à sua vida. E está certo, tem que celebrar mesmo. Tem que celebrar mais um ano de vida. Tem que celebrar mais um ciclo que você venceu e outro ciclo que está iniciando. Então, irmãos, nós como igreja de Jesus, precisamos nos juntar ao exército celestial e celebrar o nome daquele que nasceu um dia para me salvar e para te salvar. Ele nasceu. Um menino nasceu, um dia o menino nasceu, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Um menino nasceu dentro da sua casa, um menino nasceu na sua família, um menino nasceu no seu casamento, um menino nasceu na sua vida profissional, um menino nasceu. Talvez você chegou aqui hoje sem esperança, murchinho, sem saber o que fazer. Eu quero dizer para você, celebre, porque um menino nasceu. Deixa ele nascer no seu coração hoje. Deixa ele nascer no seu coração hoje. Que a paz de Deus nos encontre por meio da devoção ao menino Jesus. Ei, recebe isso em nome de Jesus. Que a paz de Deus te encontre em meio à sua devoção ao menino Jesus. Todas as vezes, uma vida de devoção atrai a paz que excede o entendimento do homem, a paz que vem de Deus. A paz que não dá para entender, irmãos. A paz que faz a gente ficar em paz em meio a lutas, dificuldades, momentos difíceis, em meio à morte. A devoção ao menino Jesus nos traz essa paz que provém de Deus. E eu declaro que a paz de Deus te encontre. Por quê, irmãos? Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Enquanto você está adorando, enquanto você está no seu momento de devoção, e se a sua vida é uma devoção, se prepara, porque a paz que excede o entendimento do homem vai nascer dentro do seu coração. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos e existimos, irmãos, para celebrar o menino Jesus. Esse é o motivo, David, da nossa existência, celebrar o menino Jesus. Não há outro motivo, celebrar o menino Jesus. Esses pastores estavam nos campos, cuidando dos seus negócios. Esses pastores estavam no campo, cumprindo o seu ofício de cuidar das ovelhas, talvez ovelhas do seu patrão, eu não sei, ou ovelhas dele mesmo. Mas quando eles receberam a notícia, irmãos, eles pararam tudo e foram ver. Vamos ver o que foi nos anunciado.
E chegaram lá e eles viram, irmãos, eles viram. Segunda coisa que eu aprendo com essa passagem de Lucas é que nós precisamos contar a todos que nós encontramos Jesus. Nós precisamos contar a todos que nós encontramos Jesus. A palavra diz isso, que eles saíram e contaram a todos. Depois de verem os pastores, contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Ei, escute. O nosso encontro com Jesus, quando nós descobrimos Jesus, muda a nossa vida, muda o nosso semblante, muda a nossa história. Sabe o que nós precisamos? Contar a todos. Contar a todos. As nossas vitórias? Não. Quem nós encontramos. Nós não precisamos contar para ninguém as nossas vitórias. Nós precisamos contar sobre aquele que nos faz ter vitórias. Aquele que suporta a gente nos dias de derrota também. Porque nos dias de derrota, Jesus, o menino Jesus também está presente, irmão. Porque tem dias de derrota, irmãos. A nossa vida não é um conto de fadas. Tem dias difíceis. Tem dia que você quer colocar a cabeça dentro da terra e sumir. Mas o menino Jesus está com você nesse dia também. E sabe, que as pessoas possam ver que nesses dias você continua crendo, você continua em paz, você continua sabendo que Ele é seu Senhor, você não é um murmurador, você não pensa em desistir. Por quê? Porque você sabe que o menino Jesus está com você nesses dias também. Você sabe que o menino Jesus, Ele cuida de todas as coisas. Que o menino Jesus, Ele nasceu, como foi falado lá pelos sábios, que o menino nasceu para quê? O menino nasceu para ser seu pastor. O menino nasceu para ser seu pastor. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então a gente sabe que não vai faltar o menino Jesus no dia da dor. No dia da derrota, no dia dos mais angustiantes da nossa vida, o menino Jesus está lá, Valéria. Ele está lá para pegar na nossa mão, Ele está lá para enxugar as nossas lágrimas, Ele está lá para colher as nossas lágrimas. E quem semeia em lágrima, irmãos, colherão fartamente frutos de alegria. Por quê? Porque é bem-aventurado o que chora. Porque é esses que serão consolados. O menino Jesus já dizia isso quando contava sobre as aventuranças. Você está entendendo? Então, conta para todo mundo o motivo da sua alegria. Conta para todo mundo o motivo da sua perseverança. Conta para todo mundo porque você não desistiu ainda. Conta para todo mundo o motivo de você ter uma família. Irmãos, eu tenho uma convicção tão grande, mas tão grande, que se não fosse o menino Jesus ter entrado no nosso casamento, eu não estaria aqui para contar a história. Então o motivo do meu casamento, irmãos, o motivo da minha família é Jesus. Sempre será Jesus. Conta para todo mundo. Temos uma boa notícia para dar para as pessoas. Sabe, irmãos, nós somos portadores, Débora, de uma boa notícia. Nós temos uma boa notícia para contar para as pessoas. E essa boa notícia é: Ele nasceu. Sabe que nasceu dentro de mim. O que aconteceu com você, Juliana? Dentro de mim nasceu um menino. O menino Jesus. E foi isso que aconteceu. É isso que eu vou contar para as pessoas. Amém. Você crê nisso? Recebe isso sobre a sua vida em nome de Jesus, meu irmão. Outra coisa. Não guarde para você o que é para todos. Não guarde para você o que é para todos. Jesus não é só para nós, irmãos. Jesus é para todos. Jesus é para todos. Então aqueles pastores, quando viram o menino Jesus
não guardaram para si. Nós precisamos contar para todo mundo. Todo mundo precisa disso, todo mundo precisa disso. E esse também é o nosso papel, irmãos, contar para todo mundo. Posso falar uma coisa, irmãos? Essa fofoca a gente tem que espalhar. Essa fofoca a gente tem que espalhar. O menino Jesus nasceu. Sim, isso a gente tem que contar para os outros. Isso a gente tem que postar na internet. Ele nasceu, ele é Senhor da minha família. Ô meu irmão, posso te convocar, posso fazer um parênteses aqui? Eu preciso te convocar como pastor dessa igreja. Sim, convocar você a ir para a internet e falar de Jesus. Alguém viu aqui o que está acontecendo com a Cláudia Leite, cantora? Alguém viu? Não viu, né? Isso a Globo não mostra. Ela está sendo processada. Sabe por quê? Porque uma das músicas que ela canta, ela tirou o nome de um santo e colocou o nome de Yeshua, meu Senhor Yeshua. Uma das grandonas, das maiores, mãe de santo, da Bahia, processou ela por ter trocado a letra da música. Porque ela falou de Jesus, chamou isso de intolerância religiosa. Sabe o que a gente faz? Nós precisamos abrir nossa boca, irmãos. Mas ela não devia estar lá. Não julgue a profissão dela. Ela está lá falando de Jesus ainda. E aí ela não se omitiu. Ela falou assim, eu falei da minha fé mesmo. E ela está sendo processada por isso. Chegarão dias que nós vamos precisar falar de Jesus na base da lei, irmãos. Posso contar uma outra? Vai ter o Viradão no SBT, que vai ser um monte de grupo evangélico cantando lá no Allianz Parque. E sabe o que está acontecendo, irmãos? A prefeitura não está querendo liberar o alvará para acontecer esse evento na virada, dia 31, a prefeitura de São Paulo. Igreja não tem que se envolver com isso. Conseguiu? Glória a Deus. Mas estava lá um impedimento, só que sexta-feira agora, ou quinta-feira agora, esses dias, teve um show satânico lá, pastor. Eles fazendo ritual de magia negra, para todo mundo ver. E isso teve o alvará assim, ó. Deixa eu falar uma coisa, eu queria te convocar, meu irmão, de verdade. A falar de Jesus na sua rede social. Ninguém quer ver as suas indiretas na rede social. Ninguém precisa das suas indiretas. Tem um lugar que você pode ir falar diretamente para ele das suas dores. Esse lugar se chama secreto. Ele vai te ouvir, ele vai te ver lá. Sabe por quê? Porque ele está lá. Agora na minha internet, na sua internet, celebre a vida, meu irmão. Celebre o nome de Cristo. Eu queria te desafiar. Porque vai chegar um dia que vão controlar suas redes sociais e você não vai poder pôr nem a sua indireta. E aí a gente vai falar, se eu tivesse aproveitado a oportunidade. Conta para alguém. Quantas pessoas vê seus stories? 200? 400? 500? 500 pessoas que você vai contar uma fofoca santa. Você vai falar do menino Jesus. Ele nasceu. Ele é Senhor da minha vida. Posso contar com você? Posso contar com você mesmo? Vamos. Mas vão me perseguir na empresa. Irmão, vão te perseguir mesmo. Mas eu não posso postar por causa que é a minha profissão. Meu irmão. Fecha aspas. Amém? Conta para todo mundo. E por último, eu quero ler o Evangelho de João, capítulo 1. Onde mostra que o verbo nasceu. Quem é esse menino? Quem é esse menino? Quem é esse menino? Que a estrela guia os sábios
que o anjo avisa os pastores: quem é esse menino? Quem é ele? Preste atenção quem é ele. Diz assim a palavra a partir do verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou. Veio ao mundo que ele criou. Mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, judeu, e eles os rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Esse é o menino. Esse é o menino que nós celebramos nessa época. O menino de que tudo foi feito por ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. O menino que a vida estava nele. O menino que veio e que era luz e que trouxe luz a todos. Antes do menino nascer, tudo era escuro, tudo era trevas. Mas o menino vem e ele traz luz e ilumina a todos. E será que você pode se alegrar? Ele sempre estava com Deus. Ele estava com Deus, o menino estava com Deus, irmãos, quando Deus criava todas as coisas, Vitor. Quando Deus estava criando tudo, o menino estava com ele. Por quê? Porque o menino é a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra, o menino era Deus. Esse é o nosso Jesus. Esse é o seu Jesus. O menino nasceu, a luz estava chegando ao mundo, a esperança estava chegando ao mundo. Será que a gente tem motivo para celebrar o nascimento de Cristo? Ah, menino! Ah, menino Jesus! É a Ele que nós devemos ter uma vida de devoção. É a Ele que nós devemos ter uma vida de devoção. Sempre foi tudo por Ele e para Ele. Sem Jesus, nada sólido teria acontecido. Seria tudo fantasia, tudo ilusão. Sabe, irmãos, na nossa vida, sem Jesus, nada é sólido. Nada é permanente. Porque Ele diz, edifica a sua casa sobre a rocha, é sólido. Agora, sem Jesus, irmãos, é tudo ilusão. É construir a casa sobre a areia. Porque uma hora vai acabar, uma hora vai passar. Agora com Jesus não acaba. Com Jesus é eterno.
A nossa vida sem Jesus, ela é pura ilusão. Sabe quando as pessoas falam, mas a pessoa não tem Cristo, parece que é feliz. Parece que é feliz. Parece que tem paz. Parece. Mas é só bater um vento, é só as águas darem contra ela. E nós não estamos aqui para desejar que as águas batam sobre a casa de quem não tem Jesus, não. Nós estamos aqui para contar para eles: tem uma rocha que você pode pôr a tua casa em cima. Mas quem é você? Você tem menos que eu. Eu tenho a luz, eu tenho a vida, eu tenho o menino Jesus. Eu tenho o menino Jesus. Jesus é a nossa luz, irmãos. Sabe? Você não precisa acordar todas as manhãs e falar, eu preciso acender a luz. Não. Ele é a luz. Sabe que você precisa abrir os seus olhos e ver a luz. Talvez você não tenha desfrutado da luz porque você está com seus olhos espirituais fechados, irmãos, e está na hora de você abrir os seus olhos espirituais. Talvez você está tão ferido, tão machucado, os dias têm sido tão difíceis na sua vida que você não está conseguindo enxergar a luz, você não está conseguindo enxergar o menino Jesus, mas eu quero te dizer, ele está aí. Ele está aí. Ele sustenta, Edné, nos dias mais difíceis da nossa vida. Ele é luz nos dias mais sombrios da nossa vida, ele é luz. Esse é o atributo do menino Jesus. Nós somos filhos porque cremos nele e o aceitamos na nossa vida. Posso te falar uma coisa, irmãos? Você precisa aceitar o comando dele na sua vida. Entrega o volante para ele. Eu não estou falando aqui, irmãos, para não convertidos. Eu estou falando aqui para convertidos. Talvez você entregou sua vida para Cristo, mas não aceitou que ele governasse. E ele veio, Márcio, como governante. Ele veio para governar e pastorear a nossa vida, pastorear e nos levar pelo caminho de vida. Você precisa aceitar o governo e o pastoreio de Jesus na sua vida. Por quê, irmãos? Porque ele sabe para onde nos levar. Pastor, mas a minha vida parece que eu só tenho passado por caminhos de morte. Mas não tem problema, irmãos. Ele falou que quando você passar pela sombra do vale da morte, você não precisa temer mais algum. Por quê? Porque ele está contigo. O cajado do pastor governa a sua vida. O cajado do pastor consola a sua vida. Sabe o que é consolo? Consolo é conselho. Consolo é conselho. Por isso que ele é o consolador. Ele é o conselheiro. E o menino Jesus, irmãos, é isso que ele quer fazer. Ele quer governar. Ele quer aconselhar nossa vida com sábia sabedoria. Jesus tem sábia sabedoria para a gente. Então você pode sair daqui nessa manhã de domingo, pré-natal, com novas esperanças. Aceite que ele governe a sua vida. Entrega na mão dele. Para de governar a sua própria vida. Irmãos, às vezes, sabe, ele, para governar a nossa vida, talvez ele nos tire do Egito e primeiro ele faça a gente passar no deserto. Porque o deserto é um lugar de purificação, é um lugar de encontro com Deus, é um lugar de nada meu, tudo dele. O deserto é um lugar que eu não tenho como prover a minha própria comida, eu preciso depender da mão dele, porque no deserto não tem frutas, no deserto não tem água, no deserto eu preciso depender dos corvos trazerem, no deserto eu preciso depender da água sair da rocha. E às vezes precisa, sabe, irmãos, porque às vezes a gente está tão bem no Egito, no mundão, que quando nós encontramos, a gente fala, a gente quer Cristo, mas às vezes a gente não aceita o deserto. Mas a gente precisa saber que quanto mais rápido a gente deixar ele conduzir a gente no deserto, mais perto da terra prometida a gente chega. Mais rápido nós chegaremos à terra prometida. Então, está na hora de você parar de dizer por quê, e falar, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Eu quero passar para o próximo estágio. Ensina logo porque eu quero aprender logo. Entrega.
Todos aqueles que creem e aceitam. Muitos creem, mas não aceitam o seu senhorio. E o menino quer governar a nossa vida. O menino quer governar a nossa vida. Coisa linda é deixar o menino governar a nossa vida, irmãos. Sabe? Eu preciso te dizer que estar na igreja pode ser porque você creu e você está aqui. Mas isso não significa que ele está governando a sua vida. Para ele governar a sua vida, você precisa aceitar. Sabe uma coisa linda de Jesus? Ele não impõe nada sobre nós. Jesus não impõe nada sobre a nossa vida. Ele não vai fazer nada descer goela abaixo. A escolha é minha, a escolha é sua. A escolha é nossa, irmãos. O aceitar é meu. Como a Andressa falou para os nossos líderes aqui. Obrigado pelo sim de vocês, porque um dia eles disseram sim para o chamado. E sabe, irmãos, um dia a gente precisa falar sim para o governo de Cristo. Nós precisamos aceitar o governo de Cristo na nossa vida. E talvez o governo de Cristo na nossa vida, irmãos, pode ser que ele tire a nossa vida. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele tire os seus sonhos e coloque outros sonhos. Talvez ele tira o que você disse nunca mais. E ele fala, vai fazer sim. Porque esse é o propósito que eu tenho para a sua vida. Você está entendendo? Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar com você. Se coloque de pé, por favor. Os reis vieram e adoraram e honraram. Adoraram e honraram. Os pastores foram, conferiram e anunciaram. Conferiram e anunciaram. Que assim possa ser as nossas vidas, uma vez por todas. Adoração e honra. Adoração e honra. Conferir a palavra. Conferir e anunciar. Conferir e anunciar. Adoração e honra. Conferir e anunciar. Diga assim, adoração e honra, conferir e contar para todo mundo. É isso que nós vamos fazer. Amém? Eu gostaria que você pensasse sobre a sua vida agora. Eu quero orar junto com você. Queria que você pudesse... Eu gostaria de direcionar a sua oração. Você vai orar agradecendo pelo antes e contando para o Senhor sobre o que você espera do amanhã. Então feche seus olhos, curva a sua cabeça agora. Não olhe para mais nada, esse é o seu momento. Comece a falar com esse Jesus, o menino Jesus está na sua frente. O menino Jesus está aí na sua frente. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um ciclo que está se encerrando, ciclo chamado 2024. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida pessoal. Obrigado por cada vitória, mas obrigado por cada luta também, Senhor. Obrigado por cada momento de derrota, porque eu aprendi com elas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem dado a oportunidade de nós aprendermos sempre. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na vida profissional, Senhor. Por tudo aquilo que não aconteceu também, tudo aquilo que o Senhor não permitiu que acontecesse.
Obrigado, Deus, porque o Senhor é o dono de todas as coisas e a Ti oferecemos a nossa adoração nessa manhã. A Ti eu ofereço a honra, a Ti eu ofereço a glória nessa manhã, Pai. Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez ministerialmente esse ano, Pai. Por tudo aquilo, Deus, que o Senhor permitiu que acontecesse, Senhor, na nossa vida ministerial. E Te louvamos por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor não permitiu que nós vivêssemos também. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que não deu certo. Por quê, Pai? Porque o Senhor nos ensina com essas coisas. Que é o Senhor que governa a sua casa, que é o Senhor que faz todas as coisas. Ô, Pai, agora eu apresento a Ti, Senhor, cada família aqui representada. Ô, Pai, eu peço que o Senhor possa acolher cada oração nesse momento. Que o Senhor possa acolher, Senhor, cada reflexão nesse momento. E eu peço, Pai, que o Senhor coloque sonhos celestiais dentro do coração de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs. Que o Senhor coloque, Pai, direto do Teu trono, sonhos. Ah, Deus, que o Senhor coloque alvos, que o Senhor mostre, Deus, para cada um, todo aquilo que é o Seu propósito para as nossas vidas. Assim Te louvamos e assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, tem alguém aqui nessa manhã